Bom dia, senhores! O último XP Connection aí, da sexta-feira. E aí a gente tem bastante coisa para falar, certo? Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, o pessoal já perguntando a questão do FGC, a gente vai comentar aqui em algum momento, né? FGC. Bom, esses dias saíram alguns resultados também, lá fora. Enfim, a gente vai falar bastante sobre muitos assuntos aqui, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. É isso aí, bom dia, muita coisa para falar, saiu o PIB dos Estados Unidos, que eu já poderia falar sobre o comunicado, sobre as alterações aí do FGC, né? Elas não vão afetar investimentos, pessoas físicas e pessoas jurídicas não financeiras que investem diretamente em títulos de renda fixa. Para tais investidores, as regras permanecem as mesmas. Os principais afetados com a nova regra serão fundos e clubes de investimentos, instituições financeiras, entidades de previdência e seguradoras, dentre outros. Não são cobertos pela essa garantia. Certo? Exatamente. É isso aí. Mas vamos lá. Então, só para explicar, tá? Fora Foro de São Paulo. Sardia está perguntando aqui de Brasil Food, soltou um resultado novamente, mercado doméstico, a gente avisa, a gente é chato, né? Mas o pessoal lembra do desenho. Produção, você lembra do desenho Carangos e Motocas? Não lembram do desenho Carangos e Motocas. Nem a sua aqui também não lembra, né? Não. Pô, só eu que lembro aqui. Vamos ver se o pessoal vai entregar a idade aqui no XP Connection. E era aquele, né? Era um carro vermelho contra uns motoqueiros, motocas, carangos e motocas. Eram carros e motocas. E dentre as motocas tinha uma pequenininha, que era quase um velocípede. E que ela avisava, que ela tinha medo de tudo. E ela avisava, eu te disse, eu te disse, eu te disse. A produção achou ali, botou na tela aqui, que não dá pra vocês verem. Mas eles acharam aqui, e aí era, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Pô, resultado... né? Ah lá, o Bicudo botou, eu te disse, é isso aí, o Bicudo lembrou. E aí, a gente falava de Brasil Foods, olha, a empresa falou no resultado do terceiro TRI, na teleconferência, não vou repassar preços para o consumidor, quero ganhar market share. E eu sempre falei isso, quer dizer, sempre citei, você como líder precisa ficar brigando por preço? Né? Você não briga por preço, ela tem uma cerveja lá, Antártica, para fazer guerrilha, mas ela não briga, ela é líder, ela que impulsiona, ela que vai na frente, ela que reajusta preço para cima, se for o caso, ela que lidera. E na Brasil Foods o resultado no mercado doméstico acabou sendo novamente ruim. A exportação aumentou o volume, mas o preço está menor. A gente já falou sobre isso aqui, eu gosto sempre de citar. Você pensa que você, região de Franca, por exemplo, exportador de calçados, você vendia um par de calçados para exportação por $1. Então, há um ano e meio atrás, você vendia por R$2, 2 e pouquinho. Né? $1, 2 e pouquinho. Hoje, esse mesmo exportador, você fala assim, ele está vendendo por $1. Não. O importador também quer se beneficiar desse dólar, dessa desvalorização da moeda. Então, ele paga 80 centavos. Então, o que eu quero falar com isso é, na exportação de carnes, por mais que cresça o volume, você também reduz o preço por conta do dólar. Tá ok? Celso, você já falou várias vezes da consolidação do setor de telefonia com uma fusão de TIM e Oi. Quero saber que diferença isso faz para a Vivo, que tem seu foco no pós-pago. Simples, né? Se não tem uma fusão, que hoje a gente escreveu sobre isso, comentando na reunião matinal, tá no nosso relatório para quem é cliente. Se você não preenche os dados aqui embaixo, você tem 4 players hoje. A TIM e a Oi ficam brigando pelo cliente, falei que é muito mais o pré-pago do que o pós-pago. Só que ela acaba atraindo, às vezes, como ela tem preço, elas põem preço para baixo para ganhar cliente, elas acabam atraindo, né, um outro cliente ali, ou no momento de crise, que está na Claro e na Vivo, que tem uma rede melhor, né, mais dados, tudo isso, ela acaba atraindo. No momento de crise, o cara fala, pô, gasto R$300 de telefone, vou reduzir, vou para essa outra, para um pré-pago, então acaba atraindo. Como ela briga por preço, hoje você consegue a portabilidade numérica, que no passado acabava sendo uma barreira de entrada, a consolidação melhoraria, porque aí seriam 3 players e você mataria, né, dos 4, você mataria um player que fica brigando, canibalizando o mercado por margem, para baixo, por cliente. Não é o caso agora, isso acaba sendo ruim, sim. Mas tirar uma empresa muda totalmente a competição, porque vai ficar sozinha brigando por pré-pago? Né, ou por outros clientes, botando o preço para baixo. Se você põe 3, 2 não põe preço para baixo, aquele outro acaba copiando
também. Os resultados da Múltiplos foram muito bons de acordo com os analistas. A receita subiu muito mesmo com a alta do dólar. Por que o papel caiu 20% nesse ano até ontem? Porque olhando para frente, com um dólar maior na hora de trocar pontos, você vai ter... O Kim até viu bem isso, né? Você vai ter pontos menores. Lembra? A gente estava olhando a fidelidade? Na verdade, quando você faz a conversão, porque você imagina o principal... cliente nesse sentido são os bancos, né? O gasto de cartão de crédito. Então você vê a sua fatura ali em reais, obviamente, você já está consumindo menos. Isso. E aí quando você transforma em dólar, para depois transformar em ponto, você transforma por menos dólares, né? Então isso aí acaba afetando as empresas de fidelidade. Beleza, pessoal, aqui dando dica para eu ler sobre compilação das atas do Foro de São Paulo. Ainda sobre o FGC, investidores de pessoa física com investimentos acima de 1 milhão serão afetados, né? Você tem que continuar colocando. Por enquanto eles não botaram super qualificado, que é acima de R$1 milhão. O que eles querem é mudar o qualificado de 300 mil para 1 milhão. Mas não fala nada sobre isso, né? Nesse sentido, permanece igual. Óbvio, tem que ter até 250 mil. E a gente sempre fala isso. Na hora de comprar uma LCI, LCA, um CDB, não coloca 250 mil. Você tem que colocar menos a carência. Fazendo aqui uma conta simples, em 3 anos, aquele título vai render 50%? Poderia ser 50%. Né? Então você não vai colocar nem 200 mil, você tem que colocar um valor menor para que no final ele atinja 250 e você esteja totalmente protegido. Mas isso, gente, eu não vejo tanto impacto não. A gente estava discutindo isso com o Kim. Imagina o seguinte, o fundo conseguiu 50 CDBs, LCIs, LCAs até 250 mil protegidos. Então ele conseguiu só uma proteção de 12 milhões e meio. O fundo é de 1 bi, não afeta muito. Esse pedido de recuperação judicial da Republic Airways é muito ruim para a Embraer? Muito ruim. É ruim, né? É ruim porque faz ter um pouco de peso, apesar de ser, pelo que a gente viu, bem menos de 10% do backlog. De qualquer forma é ruim. A gente precisa entender os desdobramentos, né? Porque a recuperação judicial não necessariamente vai na reestruturação ali, financeira não necessariamente vai ter o cancelamento, mas obviamente que é ruim, assim, bom não é, e por isso que Embraer distou um pouco ali, caindo um pouquinho mais forte. O que vocês acharam do resultado de Sul, que esperado aqui para frente? A gente nem acabou o SMP nem olhando no detalhe o resultado de Sul América, né? Vários resultados saíram, palestras, a gente acabou aqui, né? Ontem fui no Conta Corrente, a gente ficou um pouco sobrecarregado, a gente tem que olhar mais no detalhe. Mas a gente gosta do setor segurador, acredita sim que ele negociando nesses níveis de múltiplos e olhando também, não só crescimento ainda de receita, o cenário no relativo está extremamente... É um setor interessante para se ter, tanto BB Seguridade quanto Sula 11. Contax a gente não olha Trader X, infelizmente a gente não olha liquidez, setor, tudo isso a gente acaba não olhando. Embraer, Suzano e Fibra ainda são boas opções para médio prazo, Ricardo Kim? Sim, acho que muito mais uma cabeça estratégica de dólar se fortalecendo frente ao real, que é um pouco da nossa cabeça. De qualquer forma, você ter uma posição ali e fazer esse hedge, né, natural na carteira é sempre saudável. Fazer diversificação é o que a gente tem recomendado, e ali a nossa preferência por enquanto fica por Fibra, mais por conta de valuation. Fibra sofreu bastante com toda essa questão de preço da celulose lá na China. A gente viu certa estabilidade, a monitorar ainda, mas viu certa estabilidade nos preços nas últimas semanas. De qualquer forma, o valuation está bem atrativo ali, tem alguma margem de segurança. Assim, apesar de serem boas ações para o curto e médio prazo, a gente está falando de commodities aqui, né, no caso de Fibra e Suzano. Então tem que ficar muito ligado ali, monitorando bem preço de commodity para entender essa dinâmica. Não é aquele papel que você pode colocar ali e esquecer, enfim, sempre tem que estar monitorando, mas é um pouco dessa cabeça de ficar ali exposto a uma possível desvalorização do real. É isso aí, não podemos ser surpreendidos com a CPMF, usando o racional de que pode ser uma atacada dupla para a oposição, solução amarga das contas públicas e álibi da política contra o PT, ainda com benefício de taxar o governo por citar o imposto. Trader, eu não acredito na CPMF, a oposição não vai aprovar, a gente não acredita que a oposição vai aprovar a CPMF. Eles aprovam a reforma da Previdência, mas não aprovam a CPMF. Primeiro porque a CPMF que eles queriam colocar, né, implementar,
é de 2, 3 anos apenas, ou seja, o próximo governo não pegaria e você ainda cria um problema político aqui. Reforma da Previdência, por mais que crie um problema político, resolve um problema para longo prazo. Então é o seguinte, mudanças, né, proposições, propostas que visem um longo prazo e sejam interessantes, né, economicamente falando, a oposição tende a aprovar. Mas aquelas que são impopulistas e só de curto prazo para melhorar esse governo, acho que não aprovam. É o caso da CPMF, tá? Só para exemplificar. Já comentaram de Vale? Não comentamos, né? Saiu o resultado. Quem comentou ontem sobre os resultados, mas podemos falar. Pois é, o resultado de Vale abaixo das expectativas. Se você olhar o financeiro cru ali, foi em linha, mas você tem que expurgar alguns não recorrentes. Eles fizeram alguns ajustes de provisão que impactaram positivamente ali nos números. Se você expurga isso, de fato, os números vieram bem abaixo do que o pessoal esperava. Acho que é um pouco do reflexo que a gente já comenta bem aqui, da queda do preço do minério, desaceleração da China, enfim, o CAPEX muito forte, né, para Vale ali nos próximos anos. E o que chamou bastante atenção foi a questão do endividamento, né? Chegou aí a 3,6 vezes dívida líquida EBITDA, né? Dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, e começou a chamar muita atenção, e até o Murilo na teleconferência falou que a prioridade ali é se desfazer de ativos, venda de ativos para reduzir essa alavancagem. Lembrando que há um ano atrás esse índice era 1,8, então dobrando ali. E realmente a situação bem difícil, né? A gente viu um respiro ali do minério, mas de novo, isso não quer dizer que seja uma tendência agora de alta. A gente continua cético com relação ao preço do minério e obviamente isso aí impacta a Vale. O valuation também não é uma barganha, então se você junta todas essas informações, a gente continua fora do ativo, tirando a questão da Samarco, né? A gente não viu provisão por enquanto no balanço. A gente deve ver mais para frente algo nesse sentido que, obviamente, não é positivo para a Vale. Vocês acreditam que essa reunião do G20 na China vai trazer alguma novidade positiva para os mercados? Difícil falar, bem difícil falar sobre isso. Infelizmente, não sei te responder. Você ouviu o plano do PT, do governo do PT, o plano de governo, né, do PT, para tirar o país da crise sem comentários. Publiquei um comentário agora mais cedo no Face sobre isso, né, que primeiro assim, né, o PT se mostra cada vez mais distante da presidente Dilma, até discussões de que não sabe se ela vai no aniversário do PT, né, uma coisa meio bizarra, né, ela é presidente do país e é do partido, né, então primeira discussão. E o partido resolveu apresentar um plano, entre aspas, econômico, né, paralelo, na nossa opinião, muito mais com o objetivo de marcar território do que realmente apontar saídas para a crise, né? Até pelas propostas, né? Tem umas ali que, pelo amor de Deus, baixar juros a qualquer custo. Usar reserva. Né? Utilizar reserva, meu Deus do céu. Então, gente, eu prefiro até nem comentar, porque isso passa pelo diretório e isso não quer dizer que vai ser implementado. É igual a ponte do futuro do PMDB, é sensacional, mas não veio nada de lá, né? Então, para a gente não ficar, entre aspas, uma coisa, investir tempo. Investir tempo é quando você pensa em fazer alguma coisa interessante. Aqui é gastar tempo nessa discussão. Pode comentar sobre JBS, Felipe. A gente não recomenda o ativo. É muito mais para trading e qualquer outra coisa. Por quê? Porque sempre está envolvido Operação Lava Jato, tudo isso, governo, envolvimento. Então a gente prefere ficar de fora. Por valuation, é extremamente barato, mas a gente prefere ficar de fora. O quanto vocês acham que as manifestações de dia 13 vão afetar o mercado? Depende. Se tiver um volume recorde de pessoas, pode ser sim que afete e comece a pressionar Senado, Câmara, tudo isso. Mas é um interessante evento para se monitorar Com certeza. Essa manifestação que tem ganhado força, né, nos últimos dias, principalmente com a questão do João Santana. É isso aí. O que vocês acharam do resultado do CCR? A gente quase não olha hoje, né? Hoje a gente fica um pouco longe do setor de infra CCR e eco-rodovias. A gente conversa bastante aqui, né, sobre o quão, na verdade, a correlação é muito alta do tráfego, principalmente pesados, com a atividade econômica. A gente vê ainda a retração, a gente não vê um ponto de inflexão nesse sentido, então o fundamento continua ruim. E até para
para um play de juros ali, a curva arrefeceu bastante e as ações até que não responderam tanto assim. Então, o que seria positivo não foi nem tão positivo quanto a gente imaginava. A gente continua preferindo outros setores, né? Como tem alguns outros setores descontados, a gente prefere ficar num setor com menos interferência do governo, né? A gente sabe essas concessões ali, querendo ou não, você tem ali um pouco de incerteza na conta. Então a gente prefere ir para outros setores com menor probabilidade de interferência e um fundamento um pouquinho melhor. Isso aí. O comentário sobre o resultado de Ambev, a gente comentou ontem, está no nosso relatório também, ontem, matinal. Se é cliente, acesse, né? Se não é, preencha aqui os dados para ter acesso aos nossos relatórios. A Ambev reportou um resultado neutro para levemente negativo, principalmente com volume de cervejas e refrigerantes no Brasil, em que ela tem todos os dados por lá. Celso, tenta gastar o economês da XP como resolver a questão dos juros, que na verdade arrebentam qualquer tentativa de melhora nas contas. Sim, mas o problema não é o juros, o problema foi o que o governo fez de errado. E agora incentiva consumo. Incentivar consumo via crédito gera inflação. Agora eles estão tentando resolver com menor tarifa, bandeira amarela, mas não acho que isso tem um impacto relevante também assim no IPCA, não. É um problema difícil de resolver. O problema está muito mais no fiscal do que nos juros, é a arrecadação. O problema é que eles acham que eles aumentam a arrecadação quando aumentam os impostos. Então aí é o que eu falo. Não estudam, né, a básico da economia, que era a curva de Laffer. Quem me acompanhou ontem no Conta Corrente, eu falei sobre curva de Laffer lá, para ver se as pessoas aprendem um pouquinho. Economia básica deveria ser matéria de colégio. Quero fazer uma carteira de ações para longo prazo. Quais compro para ganhar com dividendos? Fala de 5 ações, a gente pode falar para ele. Tem nossa carteira de dividendos aqui na casa, que vai indo muito bem. Obrigado, né? Acho que dá para citar Itaú, BB Seguridade, né? Que agora com essa queda teve, enfim, o dividend yield ficou alto. A gente tem Ambev também. Isso. Ambev é interessante. Você tem BVMF também, que é interessante. Ainda mais que saindo essa compra da CETIP. Acho que vai ter menos investimento, ela vai continuar pagando bons dividendos até que eliminam concorrentes. Mas esses ativos, diria que são os interessantes aí para ter bons ativos com caixa, que não necessitem de uma soma vultuosa de investimentos, né? Isso seria interessante. Parece que a economia dos Estados Unidos voltou a mostrar sinais de força. Sim, veio acima das expectativas. Você acredita que voltou a ganhar força a expectativa de alta de juros do Fed nesse ano? Não, esse ano acho que ainda até eleva juros, o que não eleva é em março. Mas vai ficar isso toda hora, vão depender dos dados que eles divulgam. Por que CSN sobe tanto, muito mais que Vale ou até mesmo que Gerdau? Boa pergunta. Pois né? CSN, se a gente lembrar, ela tem um braço muito forte de minério, então ela tem mais exposição a minério do que GGBR e Usiminas, então a gente viu uma volta do preço do minério de ferro lá fora, e isso aí tende a beneficiar um pouquinho mais CSN, e aí se a gente compara com Vale, Vale querendo ou não, você tem toda essa questão não só de endividamento, mas da Samarco. Então você tem um peso um pouco maior nela, dá para entender um pouquinho, porque ela performa melhor, mas enfim, em termos de valuation não deveria, a gente não gosta definitivamente do ativo. Outra questão, talvez um pouquinho mais positiva, é que ela conseguiu rolar a dívida de curto prazo, né? Com o Banco do Brasil e Caixa, aliviou um pouco o balanço, mas o endividamento ainda é crítico, eles estão trabalhando na venda de ativos, mas é um pouquinho dessa explicação, talvez muito mais por conta de preço de minério lá fora, que ela tem uma correlação um pouquinho maior que as demais. Randon tem força para subir no longo prazo? Olha, no longo prazo sim, se tiver uma recuperação da indústria, Rapid deve performar bem, mas a gente prefere alguns outros ativos, né, para pegar essa volta, talvez uma VEG, uma Marco Polo, elas têm... como elas têm exposição ao mercado externo, talvez no curto e médio prazo elas tendem a sofrer um pouquinho menos do que Randon. Então, é um pouco desse racional. As outras também estão bem descontadas. VEG nem tanto, mas a gestão é muito boa. Então, para o longo prazo ali, para apostar numa volta da indústria, talvez a gente preferiria esses outros nomes. Boa. Com a queda no volume da Ambev, fecha a conta do múltiplo, porque ela é negociada, não está muito cara, não. Melhor beber, eles até falaram. Refrigerante se esquece, vai continuar em queda, né? Porque refrigerantes, além da parte saudável, você tem um problema ali que acaba sendo supérfluo, é fácil de cortar. Cervejas caiu, mas eles falaram, primeiro, base de comparação, porque tinha sido um ano anterior de Copa do Mundo. Segundo, o clima, a gente que mora aqui em São Paulo viu isso, dezembro chegou a ser frio, né? E chuvoso.
e o primeiro tri estava muito mais forte. Então eles alegaram macroeconomia e também ao clima, eu vejo isso voltando. É uma empresa que dá para acreditar e costuma surpreender positivamente. Além de China e a fraca economia global, a eventual saída da Inglaterra da zona do euro não seria algo para impactar? Sim, mas eu não sei se seria esse impacto tão relevante hoje em dia, não. No passado, talvez pudesse ser. Economia da XP, porque o do governo não funciona. Você comentou o que eles vêm fazendo. Tá, o que eles deveriam fazer diferente, nós? Mole. Todo mundo sabe. Corte de gastos, corte de ministérios, corte de tamanho, corte no Bolsa Família, corte em tudo que é assistencialismo, para melhorar essa parte, porque se eles têm uma dívida alta por conta de juros, os juros não vão cair sem que eles reduzam o consumo. Só que se você cortar a bolsa, cortar assistencialismo, cortar gastos do governo, ministérios, com pessoal, comissionados, mandar a gente embora, e já falei isso aí, já escrevi sobre isso. Poucos sabem, mas a Constituição permite que em caso de crise fiscal, demita-se até funcionários públicos, né? E o governo já soltou a MP 695, se eu não me engano, falando de congelamento do salário mínimo, não ter reajuste para funcionalismo público, mas então já chama atenção para isso, tá? Era isso, infelizmente, que ele deveria fazer o corte de gastos. Qual a possibilidade do governo negociar quitações de financiamento da casa própria através de descontos, como acontecia antigamente? Não seria uma boa maneira de fazer caixa? Mas a população não tem dinheiro, Bicudo, eu não sei se isso viria, né? Não sei. Sinceramente. Vocês já acreditam na recuperação da nossa indústria a médio prazo? Teria que ser mais longo prazo do que está ocorrendo uma desindustrialização. Assim, a gente está vendo isso, né? Ficando mais caro o custo de produção no país. E é óbvio, né? O câmbio, por um lado, por mais que ele seja contracionista no primeiro momento, ele é expansionista no outro. Depois pode sim melhorar, mas no primeiro momento é ruim. Agora respondi, né, nós? Opa, agora respondi. Achei que era isso. Ontem falei sobre isso no Conta Corrente também. De corte de gastos, cortar na carne, tudo isso. Pomo saiu de 1,60 para 2,45. Por outro lado, o Randon caiu demais, ainda não recuperou nada. Acredito que seja a bola da vez. Assim, acho que é mais, se for tentar pegar esse movimento, seria muito mais especulativo do que por fundamento, né? Já comentou aqui que Marco Polo tende a performar melhor porque tem mais exposição a mercado externo. Então, agora no longo prazo, de novo, a gente prefere uma empresa um pouco mais resiliente no curto prazo e passar bem do que uma empresa que tem muito foco doméstico. Isso aí tende a aumentar muito de endividamento, seu fluxo de caixa vai piorar bastante. Então, um pouquinho desse é o nosso racional. Sobre Grendene, a gente acaba não olhando, Daniel, liquidez, acabou ficando para trás. É uma excelente empresa, né? Até a parte de gestão. É óbvio que ela tem ali acaba tendo uma receita financeira, muito por conta dos benefícios fiscais que ela teve no passado, por conta de planta, principalmente no Nordeste. E aí ela acaba não conseguindo distribuir isso, ela teria que reinvestir isso, ela acaba não tendo que reinvestir, porque ela fala, poxa, onde é que eu vou reinvestir? Crescimento, capacidade ociosa, tudo isso, então é um problema. Mas sempre negociou múltiplos baixos, tudo isso. O problema é que eu vejo o varejo, principalmente no mercado doméstico, não crescendo, né? Então eu fico mais receoso com as vendas dela no mercado doméstico. E permanecendo tudo como está agora, qual a relação dívida bruta PIB que vocês esperam para o final de 2018? Excelente pergunta, SMP. 76% é isso. Hoje divulgamos um relatório, tá na intranet. Se você é cliente XP, né? Eu diria, nos próximos 3 minutos eu falarei sobre calote ou dívida pública. E esse é o relatório. Se probabilidade de ter calote ou não. Para onde poderia atingir a dívida sobre PIB. Então, se você é cliente, está lá, disponível na nossa intranet. Acessem. Se você não é, preencham os dados. Tem acesso aos mais diversos produtos, né? E extremamente interessantes aí para ajudar o brasileiro a investir melhor. O que esperar de fibra, Ricardo? Que acho que você falou no início. Né? Eu comentei um pouco do setor de papel e celulose, mas mais especificamente falando de fibra, o que a gente deve ver primeiro, né, a nossa exposição aqui à fibra, como eu comentei, é muito mais para ter uma exposição macro ali à desvalorização do real do que qualquer outra coisa. E fibra nos parece um veículo bem interessante, principalmente após essa queda, né? A gente viu muito nervosismo com relação ao preço de celulose lá na China,
como eu já comentei, o preço parece ter mostrado alguma estabilidade nas últimas semanas, a gente vai continuar monitorando sim, mas de novo, o valuation ali, tradando nas mínimas dos últimos anos, você traz um pouco de margem de segurança e, de novo, estruturalmente a gente ainda acha que tem espaço para o real desvalorizar. Essa é a nossa cabeça, por isso que a gente gosta de fibra, principalmente se você entrar via fence, né? Você entra via uma operação estruturada, onde você participa de uma alta, mas se caso não aconteça esse cenário, você ainda está protegido. Então esse seria o cenário ideal para entrar em fibra com algum peso no seu portfólio. Vamos correr aqui com as respostas que a produção está chamando a atenção. Hoje trouxe chocolate, mas não deu nenhum pra gente. Impressionante isso. Egoísmo isso aqui vai na ter área. Volta. Por causa deles, soltaram ontem a famosa cartilha, o Dress Code, código de vestimentas aqui na empresa. E parece que não surtiu efeito, não surtiu né? efeito. Pelo que a gente Vocês está olhando por aqui. tênis aqui da produção, meu Deus do céu. Que é isso? Quais são as empresas que mais se beneficiam da alta com o dólar? Suzano, Fibra, Embraer. Certo? Pontuando já aqui. JBS. É frigorífico, bom, mas mais JBS, Minerva também, bem lembrado, obrigado. Esse corte de gastos, Bolsa Família e tal, como é que ficou a Prumo nesse processo de deterioração? A gente não acompanha, não podemos falar sobre ela. Itaú teve rebaixamento, mas na opinião de vocês, vale compra ainda, deve se aguardar sim, carrega. Se não, se você fala assim, mas acho que pode cair mais, monta uma proteção, Fence, Itaú, procure seu assessor, né, que vale a pena sim montar. Setor de carne caindo geral hoje, algum motivo especial, Brasil Foods reportou resultado, Carlos, com volumes lá para fora maiores, mas em compensação preços menores, a gente já vem divulgando sobre isso, Brasil Foods caindo bastante. Vocês também vão vender seus APs e comprar em Gerdau? Primeiro, a gente não pode operar aqui na física, a gente não opera, sei lá quantos anos que eu não opero bolsa, deve ser desde antes da XP, 2008, deve ter sido a última vez, 2007 que eu operei bolsa. E mesmo que pudesse, não é prudente fazer isso, né? Acho que não é colocar todos os ovos numa cesta só. Não é muito prudente, não. Não é. Vamos lá. O que a gente acha de Bitcoin? Eu não posso falar, não dá sobre isso, né, senhores? Infelizmente a gente não consegue falar. Só sobre que, assim, Estados Unidos mostrou números melhores, a semana aí foi complicada, né, por um lado, principalmente no político, né, com o João Santana, o marqueteiro do PT, que informou que trabalhou de graça para o PT, cara. Pessoal, gente boa, né? Era pessoal trabalhando de graça. Eu não trabalho de graça não, né? Então, ele falou que trabalhou de graça e que a esposa dele falou que o dinheiro que ela recebeu da Odebrecht era a caixa 2 da Odebrecht para pagar Angola, República Dominicana e outros mais. Mas do Brasil foi de graça. Foi o que eu vi nos jornais, né? Não, Vitão, não opero ninguém, opera por mim. E só cuidado com os comentários para evitar ser bloqueado aqui esse tipo de comentário. Com a dívida bruta em forte ascensão, você acredita que a inflação no final do governo Dilma permanecerá em 2 dígitos? No final é difícil, SMP. Acho que esse ano não pode atingir 2 dígitos, mas mais para frente, até pela demanda menor, eu não acredito não, tá? Entre a Zetec e a MRV, qual você apostaria para médio e longo prazo? MRV. Taxa, gestão, Marcola, muito boa, empresa focada, é extremamente absurdo o que eles fazem, ela e direcional também. É um caixotinho, o cara vai construindo muito rápido, ainda focado na Minha Casa Minha Vida, né? Uma boa parte disso. Não é, direcional é muito lá embaixo, né? É o fase 1, que é até R$ 1.600, cara. Mas eles já estão na fase 2, né? Na faixa 2, desculpa. Mas também são excelentes nesse sentido. O que acha Hidrogasil? Empresa cara, boa, tem que passar por um processo de consolidação que vem acontecendo no setor de farmácias. Mas para comprar ela, por exemplo, mal comprando, a pessoa, você é louco, tá comprando com Ultrapar, eu prefiro ter Ultrapar, que tem a Extrafarma dentro, lojas de conveniência, pergunte lá no posto Ipiranga, além da loja de conveniência, né, o MPM, Ipiranga, tem que receber alguma coisa, né? A gente tem que receber alguma coisa de propaganda que a gente faz, né? Ambev. Ambev, tudo isso e tal. E hoje é dia de uma cerveja. Então, acho que é isso, senhores. Direção do dólar, boa pergunta, né? Por fundamento deveria subir, por conta de todo o problema político aqui, mas em contrapartida, se a gente tiver uma ruptura, uma saída da presidente, uma mudança, esse dólar cai. E nossos investidores, né, responderam a nossa pesquisa em dezembro,
A última pesquisa que a gente fez sobre o preço do dólar, o nível do dólar seria entre 3,50 e 3,80 se tivesse o impeachment, acho que por isso que está segurando a cotação do dólar. Ok? Infelizmente, a gente vai encerrando por aqui. Mas um excelente final de semana. Obrigado, produção. Um excelente final de semana a todos. Descansem, aproveitem com as suas famílias. A gente volta na segunda-feira na nossa reunião matinal. Se você não abriu a conta, não é cliente, preenche os dados abaixo e tem acesso aos mais diversos relatórios, recomendações e oportunidades. Um abraço e até lá. Valeu, pessoal. Bom fim de semana e até a próxima.